Curiosidades bíblicas. Boa noite, está começando mais um programa Curiosidades Bíblicas. Sejam bem-vindos, acomodem-se, gire o telefone para a posição paisagem para a tela ficar full. Estamos apresentando uma série onde você poderá conhecer toda a Bíblia Sagrada de forma explicada, capítulo a capítulo. Ontem apresentamos o segundo episódio da série Entendendo a Bíblia, para você não ficar perdido. Já vai deixando seu like para nos ajudar no engajamento. Segue, curta e compartilha o canal com todos seus amigos e parentes. E bora pro episódio 3 da série. Falaremos sobre a história de Noé. Vamos lá? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida, e leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca,
e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher, e as 3 mulheres de seus filhos. Eles, e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate, e foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele,
Todo o animal, todo o réptil e toda a ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Tudo começou numa época em que a humanidade estava vivendo de forma corrompida. A Bíblia nos conta algo muito interessante. Os filhos de Deus começaram a se casar com as filhas dos homens por causa de sua beleza. Esse é um dos trechos mais intrigantes e debatidos das Escrituras. Mas o que aconteceu em seguida é ainda mais surpreendente. Desses relacionamentos nasceram pessoas extraordinárias, descritas como gigantes e valentes, que se tornaram lendários na antiguidade. Imaginem só como deve ter sido esse período. Deus, vendo toda essa situação, decidiu que não poderia mais tolerar o rumo que a humanidade estava tomando. Ele estabeleceu um limite de 120 anos para a vida humana. Mas em meio a todo esse cenário, havia uma pessoa diferente: Noé. Ele era justo e íntegro, e por isso achou graça aos olhos do Senhor. E aqui vem a parte mais impressionante. Deus deu a Noé instruções super específicas para construir uma arca. Não era uma simples canoa, pessoal. Estamos falando de uma embarcação gigantesca feita de madeira de gofer, toda impermeabilizada com betume por dentro e por fora. As dimensões eram impressionantes: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para medidas atuais, estamos falando de aproximadamente 150 metros de comprimento. É praticamente do tamanho de um campo e meio de futebol. Muita gente me pergunta se Noé teve ajuda na construção. Bem, a Bíblia menciona que ele tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, que provavelmente o ajudaram, junto com suas esposas. Mas não há registros de outros auxiliares. Quanto aos animais, Deus foi bem específico. Deveriam entrar 7 pares dos animais considerados limpos e 1 par dos considerados impuros. E não, pessoal, Deus não proibiu nenhuma espécie de entrar na arca. A única condição era seguir essa orientação dos pares. Uma curiosidade interessante: os animais marinhos não morreram no dilúvio. Afinal, eles já estavam adaptados à vida na água. O dilúvio afetou principalmente as criaturas terrestres e as aves. É incrível pensar em toda a logística dessa operação, não é? Imaginem Noé e sua família organizando tudo isso, preparando a arca, reunindo os animais. E o mais impressionante é que ele fez tudo isso pela fé, mesmo quando ainda não havia sinal de chuva. Esta história nos ensina muito sobre confiança, perseverança e obediência. Noé enfrentou provavelmente muitas críticas e zombarias, mas manteve sua fé e sua missão até o fim. Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe também com seus amigos e família. Tenho certeza que eles vão se interessar por essa história fascinante. Nos comentários me conta, qual parte da história de Noé mais chamou sua atenção? Até o próximo vídeo. Gostaram demais desse episódio? Muito interessante, não é mesmo? Agradeço por ter assistido até o final. Espero que você acompanhe nosso próximo capítulo. Não esquece de nos ajudar. Fico muito grato. Que Deus vos abençoe. Tchau!